Você já percebeu que quanto mais importante a decisão, mais difícil fica respirar? Não é apenas escolher, é o peso invisível de imaginar o futuro dando errado por sua causa. É pensar, e se eu errar de novo? E se eu perder algo que não consigo recuperar? E se depois eu descobrir que Deus estava me mostrando outro caminho e eu ignorei? Talvez seja uma mudança de carreira que pode melhorar sua vida, mas também pode tirar sua estabilidade. Talvez seja um relacionamento que você não sabe se deve insistir ou encerrar. Talvez seja uma escolha financeira que parece promissora, mas que pode virar arrependimento. Por fora, parece uma decisão comum. Por dentro, parece um campo minado. E o que mais machuca não é a dúvida, é o medo do arrependimento. É a memória de decisões passadas que você tomou com convicção e depois carregou como peso. Você prometeu a si mesmo que não repetiria o mesmo erro. Agora, diante dessa nova escolha, você sente o corpo travar. A mente tenta organizar argumentos, você faz listas mentais. Ora pedindo direção, busca sinais, procura confirmação em conselhos. Mas no fundo, a angústia continua. Porque o problema não é falta de análise, é o medo de arcar com as consequências. Existe uma tensão silenciosa acontecendo dentro de você. Uma parte quer agir logo para acabar com esse desconforto. Outra parte quer congelar para não correr risco nenhum. Você fica preso entre impulso e paralisia, entre fazer qualquer coisa e não fazer nada. E nesse estado, qualquer voz parece direção. Qualquer emoção mais intensa parece um sinal. Qualquer alívio momentâneo parece resposta de Deus. Mas deixe-me ser honesto com você como alguém que se importa. Decidir nesse estado emocional raramente produz paz duradoura. Produz apenas um descanso temporário da ansiedade. O dilema real não é qual escolha fazer. O dilema é quem está decidindo dentro de você. É o medo de errar? É a necessidade de controle? É a vergonha de falhar outra vez? Porque enquanto você não enxergar o que está movendo essa decisão, você continuará buscando sabedoria, mas agindo movido por angústia. E se eu te dissesse que talvez o maior risco não seja escolher errado, mas escolher para fugir do que você está sentindo agora? Existe um tipo de prudência que não é sabedoria. É autoproteção disfarçada. Você diz para si mesmo que está sendo cauteloso, que está analisando com maturidade, que quer fazer tudo com responsabilidade. Mas, no silêncio do coração, existe outra força operando. Não é discernimento, é medo de perder, medo de sofrer, medo de parecer tolo. O auto-engano mais perigoso não é aquele que nos leva a decisões impulsivas. É aquele que nos mantém paralisados enquanto acreditamos estar sendo espirituais. Você começa a espiritualizar a indecisão. Ora repetidas vezes, não porque busca direção, mas porque espera que a ansiedade diminua antes de agir. Busca mais uma confirmação, mais um conselho, mais um sinal. Não porque a resposta não esteja clara, mas porque você quer garantia de que não vai doer. E aqui está a lucidez que talvez incomode. Às vezes você não está buscando a vontade de Deus. Você está buscando uma decisão sem risco. Só que decisões maduras nunca são totalmente isentas de risco. Elas são tomadas com consciência, não com certeza absoluta. O auto-engano invisível funciona assim. Você chama medo de prudência, chama apego de responsabilidade, chama insegurança de espiritualidade. E quanto mais você racionaliza, mais distante fica da honestidade interior. Pergunte com coragem: se essa decisão não tivesse chance de fracasso, eu já teria escolhido? Se a resposta for sim, então talvez o problema não seja falta de direção, seja medo de enfrentar a possibilidade de perda. Existe também outra camada mais profunda. Às vezes, você teme errar porque construiu sua identidade em torno de acertar. Errar não seria apenas um erro, seria uma ameaça à imagem que você tem de si mesmo.
A decisão deixa de ser sobre o caminho e passa a ser sobre preservar o ego. E é aí que a angústia cresce. Porque agora você não está apenas escolhendo entre opções, está tentando proteger quem você acredita que precisa ser. Percebe como isso muda tudo? O auto-engano invisível faz você lutar contra a decisão quando, na verdade, está lutando contra a ideia de não controlar o resultado. E enquanto isso, algo dentro de você sabe que essa indecisão prolongada também tem um preço. Um preço emocional silencioso. Um desgaste espiritual que você sente, mas ainda não nomeou. Imagine a cena com honestidade. É tarde da noite. A casa está silenciosa, mas sua mente não está. Você olha para o teto, o celular ao lado, uma conversa não respondida, um e-mail que precisa ser enviado, uma proposta que exige posição. Você já pensou nisso durante o dia inteiro. Já pediu opinião, já orou. Ainda assim, a decisão não veio. O que veio foi exaustão. Essa é a cena concreta da indecisão prolongada. Não há gritos, não há drama visível. Há apenas um cansaço acumulado que começa a afetar seu humor, sua fé, seus relacionamentos. O primeiro risco é emocional. A indecisão constante corrói sua confiança em si mesmo. Você começa a se enxergar como alguém incapaz de assumir responsabilidade. Pequenas escolhas passam a gerar tensão desproporcional. Você se torna refém do "e se?" E o medo do arrependimento começa a controlar sua rotina. Com o tempo, isso gera irritação, insegurança e comparação. Você olha para outras pessoas decidindo com firmeza e se pergunta por que dentro de você tudo parece tão pesado. A angústia não vem apenas da escolha. Vem da sensação de estar sempre atrasado em relação à própria vida. Mas existe um risco ainda mais profundo. O risco espiritual. Quando você decide apenas para aliviar a ansiedade, você aprende a confiar mais na fuga do desconforto do que na direção de Deus. E quando você não decide por medo, você começa a acreditar que Deus só guia quando elimina todos os riscos. Isso distorce sua percepção do caráter dele. A fé não cresce em ambientes onde tudo é garantido. Ela amadurece quando você assume responsabilidade diante de Deus, mesmo sabendo que há consequências. Se você permanece paralisado por medo de errar, sua relação com Deus começa a se tornar defensiva. Você ora para que Ele confirme o que você já deseja. Você pede sinais que tranquilizem sua insegurança. Aos poucos, a busca por sabedoria vira busca por segurança emocional. Percebe o peso disso? O preço não é apenas uma escolha errada, é a formação de um padrão. Um padrão onde o medo governa, onde o arrependimento antecipado paralisa e onde a identidade fica frágil diante de qualquer possibilidade de perda. E então a pergunta inevitável surge: você quer realmente sabedoria ou quer apenas não sofrer? Agora eu preciso falar com você de forma direta. Se essa decisão não tivesse risco algum, você já teria escolhido? Se ninguém fosse julgar, se não houvesse possibilidade de perda, se você tivesse garantia de que não sentiria dor, você ainda estaria paralisado? Ou o que realmente está te segurando é a tentativa de preservar sua própria segurança emocional? Você diz que tem medo de errar. Mas o que significa errar para você? Perder dinheiro, perder status, perder uma relação ou perder a imagem que construiu de si mesmo como alguém que sempre acerta? Existe uma diferença entre prudência e autopreservação excessiva. Prudência analisa e assume responsabilidade. Autopreservação tenta controlar o futuro para nunca se sentir vulnerável. Pergunta que dói: você quer sabedoria ou quer controle? Outra pergunta ainda mais profunda: se Deus permitisse que você enfrentasse consequências difíceis, isso destruiria sua fé ou apenas revelaria onde ela é frágil?
Porque talvez o maior medo não seja tomar a decisão errada. Talvez seja descobrir que você não controla o resultado. Você pede direção, mas está disposto a obedecer se a direção exigir coragem? Você ora por sabedoria, mas está disposto a agir, mesmo sem garantias absolutas? Eu não estou perguntando para te acusar. Estou perguntando para libertar você de uma mentira silenciosa. A ideia de que maturidade espiritual significa nunca correr risco. Maturidade espiritual significa assumir decisões com consciência diante de Deus, sabendo que Ele molda caráter, inclusive através das consequências. Então aqui está o ponto de ruptura. Enquanto você insistir em decidir apenas quando se sentir totalmente seguro, você continuará escravo da própria ansiedade. E isso precisa quebrar. Porque o problema não é apenas a decisão que está na sua frente, é a raiz que está dentro de você. E é para ela que vamos olhar agora. Agora nós saímos da superfície e entramos na raiz. A angústia que você sente diante dessa decisão não nasceu hoje. Ela está conectada à sua identidade. Está ligada à pergunta silenciosa que você carrega: quem eu serei se isso der errado? Quando a identidade está firmada no desempenho, toda decisão vira um teste de valor pessoal. Se acerto, sou competente. Se erro, sou insuficiente. E então, a escolha deixa de ser sobre direção e passa a ser sobre provar algo. Mas em Cristo, sua identidade não nasce do acerto. Ela nasce da filiação. Você não é filho porque decide certo. Você decide a partir do fato de que já é filho. Essa diferença muda o centro da decisão. O temor do Senhor não é medo de punição. É consciência de que sua vida pertence a Ele. É saber que caráter no secreto importa mais do que resultado visível. É escolher com integridade, mesmo quando ninguém está assistindo. Quem você é quando ninguém vê, quando não há aplauso, quando não há validação, quando ninguém saberá se você escolheu por fé ou por medo. É nesse lugar que a raiz se revela. Se sua angústia vem da necessidade de controlar o resultado, talvez o que esteja faltando não seja informação, mas confiança na soberania de Deus. Se sua paralisia nasce do medo de perder, talvez o que precise ser fortalecido é a certeza de que nada tira de você aquilo que Deus determinou formar em seu caráter. Cristo não promete uma vida sem consequências. Ele promete presença no meio delas. Ele não garante que cada decisão produzirá conforto. Ele garante transformação. E aqui está a verdade libertadora. Você não está tentando proteger seu futuro, está tentando proteger sua imagem. E enquanto essa for a raiz, qualquer decisão será pesada demais. Quando você entende que sua identidade está segura em Cristo, o risco deixa de ser ameaça existencial. Ele se torna parte do processo de amadurecimento. O segredo não está em eliminar o medo, está em decidir mesmo sabendo que seu valor não será abalado por um resultado inesperado. Isso muda o eixo. Mas identidade firme não significa decisão automática. Agora precisamos trazer isso para o chão da vida prática, porque maturidade espiritual precisa ser testada. Agora nós saímos do campo da reflexão e entramos no teste. Não é um exercício emocional, é um filtro objetivo para revelar se essa decisão nasce da sabedoria ou da angústia. O primeiro filtro é a paz após reflexão. Não é a euforia inicial, não é o alívio imediato de finalmente escolher algo. É a paz que permanece quando você se afasta da pressão, ora com honestidade e revisita a decisão no silêncio. Se a escolha só parece boa quando você está cansado de pensar, cuidado. Sabedoria não depende de exaustão. Quando a direção madura, mesmo após questionar novamente, algo dentro de você permanece estável. Não é ausência total de medo, mas é ausência de conflito interno incoerente. O segundo filtro é a resistência ao conselho.
Quando você expõe essa decisão a alguém maduro espiritualmente, você reage com abertura ou com defesa. Se dentro de você surge irritação quando alguém questiona, talvez não seja convicção, seja apego. Decisões que nascem de sabedoria suportam luz. Não precisam ser protegidas como algo frágil. Se você sente necessidade urgente de convencer os outros, talvez esteja tentando convencer a si mesmo. O terceiro filtro é o fruto antecipado. Imagine essa decisão já tomada. Visualize quem você se tornará daqui a 6 meses se seguir por esse caminho. Essa escolha fortalece seu caráter ou alimenta apenas seu conforto imediato? Ela aproxima você de integridade, responsabilidade e maturidade? Ou apenas promete alívio rápido da angústia atual? Sabedoria bíblica sempre produz fruto que edifica, mesmo que o processo exija esforço. Perceba que esses 3 filtros não eliminam risco, eles revelam motivação. E motivação é o que define se a decisão constrói ou corrói. Se após aplicar esses filtros você percebe coerência interna, abertura ao conselho e fruto saudável projetado, a angústia começa a perder força, porque agora você não está decidindo para fugir do medo, está decidindo com consciência. Mas existe um último elemento que muitas pessoas ignoram. Mesmo quando os filtros indicam clareza, ainda resta algo que purifica a decisão de forma silenciosa. Existe uma parte da sabedoria que só o tempo revela. Quando a decisão parece clara após os filtros, a tendência é agir imediatamente para encerrar a tensão. Mas maturidade não é apenas clareza, é ritmo. O tempo funciona como prova porque ele expõe a motivação que ainda estava escondida. Quando você permite alguns dias, algumas semanas, para observar como essa decisão se comporta dentro de você, algo começa a se ajustar. Se for ansiedade, ela perde intensidade e muda de forma. Se for convicção, ela permanece firme, mesmo quando a emoção diminui. Decisões impulsivas precisam de urgência constante para sobreviver. Decisões maduras suportam silêncio. Quando você desacelera, você começa a perceber se estava reagindo a um pico emocional ou se estava respondendo a uma direção consolidada. O tempo purifica exageros, desmonta fantasias e estabiliza o coração. Muitas escolhas parecem brilhantes na intensidade do momento. Depois, quando o entusiasmo baixa, a fragilidade aparece. Outras escolhas parecem assustadoras no início, mas à medida que os dias passam, o coração se aquieta e a coerência aumenta. O tempo revela qual é qual. E aqui está algo essencial. Dar tempo não significa procrastinar por medo. Significa permitir que sua motivação seja examinada sem pressão. Se após um período de reflexão calma, a decisão continua alinhada com sua identidade em Cristo, continua aberta à luz e continua produzindo fruto antecipado saudável, você começa a sentir uma firmeza diferente. Não é empolgação, é estabilidade. Esse é o tipo de paz que não depende da ausência de risco, depende da integridade da intenção. Quando você aprende a respeitar o tempo como aliado, a angústia começa a perder autoridade sobre você. Porque agora, você não está correndo para aliviar desconforto, está caminhando para consolidar maturidade. E então, chegamos ao ponto final. Não para reensinar tudo, mas para elevar sua consciência sobre quem realmente decide dentro de você. Agora preste atenção com serenidade. Você atravessou o dilema, encarou o auto-engano, sentiu o peso do preço, foi confrontado na raiz e passou pelo teste. O que está diferente não é apenas sua clareza sobre a decisão, é sua clareza sobre si mesmo. Talvez a escolha ainda exija coragem, talvez ainda exista risco, talvez você não tenha garantia de resultado. Mas algo mudou. A decisão deixou de ser uma tentativa de escapar da angústia e passou a ser uma expressão de quem você é.
Sabedoria não elimina a responsabilidade. Ela fortalece caráter para sustentá-la. Você não precisa de uma decisão perfeita. Precisa de uma decisão íntegra. Se você decidir com medo de perder valor, qualquer consequência parecerá fracasso pessoal. Mas se decidir a partir da sua identidade em Cristo, até mesmo um resultado difícil se tornará instrumento de formação. É aqui que muitos se confundem. Eles acreditam que precisam acertar para se tornarem alguém. Mas em Cristo, você já é alguém, filho, amado, formado em processo. E quando isso está firme, a decisão deixa de ser uma tentativa de construir identidade e passa a ser uma manifestação dela. Você não decide para provar seu valor. Você não decide para fugir do desconforto. Você não decide para controlar o futuro. Você decide porque é responsável diante de Deus. E então guarde esta frase com maturidade. Você não decide para se tornar alguém. Você decide a partir de quem já é em Cristo.